Olá, sou o professor Dr. Antônio Juliano Breiner, sócio proprietário do Laboratório Breiner em Três Pontas, Minas Gerais, onde prestamos serviço a toda a população de Três Pontas e à Santa Casa de Misericórdia há 28 anos. Também professor do curso de Medicina da Unifenas, em Alfenas, Minas Gerais, como professor titular de Microbiologia. Hoje nós escolhemos como assunto sobre os antibióticos, vamos falar sobre os aminoglicosídeos. Esses antibióticos, chamados aminoglicosídeos, são muito ativos ainda, apesar de estar sendo usado há muitos anos, quanto os gram-negativos. Aqui nós temos os medicamentos, os antibióticos que são da classe dos aminoglicosídeos. A neomicina é utilizada muito em pomadas. Netilmicina é utilizada contra Staphylococcus aureus, porém nós não temos a comercialização dela no Brasil. Tobramicina é utilizada principalmente contra Pseudomonas aeruginosa, é superior a todas as outras. A streptomicina é um tuberculostático muito bom. Falaremos sobre ela posteriormente. Os mais utilizados, disparados no Brasil, é a gentamicina e a amicacina. A gentamicina é superior à amicacina, superior a todos os outros, quando nós temos que associar um aminoglicosídeo com a ampicilina ou a vancomicina, por exemplo, para tratar infecções graves causadas por enterococos. E também contra o estafilococcus. Pode ser associado a um beta-lactâmico, por exemplo, a ampicilina, para ter sucesso no tratamento. O mecanismo de ação. Ela é uma droga bactericida, apesar de ser um inibidor de síntese de proteína, né, porque atua inibindo a leitura no RNA mensageiro, atua então nos ribossomos, né, mas ela é uma droga bactericida. Para penetrar dentro da membrana, né, tem que ser transportada, um transporte ativo. Não atua contra anaeróbios. Não deve ser utilizada unicamente contra gram-positivos. Então, atenção, isso é importante. Ela deve ser usada exclusivamente contra bactérias gram-negativas. Então, eu já disse que ela atua liga, quando administrada a fração 30S dos ribossomos, inibe a síntese proteica, produzindo aí proteínas defeituosas. Possui ação bactericida, mas em algumas condições pode ser bacteriostático. São potencializados por agentes que interferem na síntese da parede celular, como os beta-lactâmicos e os glicopeptídeos. Então, podendo associar então a uma ampicilina ou outro beta-lactâmico, podendo associar aos glicopeptídeos também. Cuidado nessa associação. Você não pode juntar os aminoglicosídeos, nenhum deles, no mesma seringa, no mesmo frasco, aos beta-lactâmicos e glicopeptídeos. Ocorre uma quelação e ocorre então a inativação desses antibióticos. Você pode aplicar junto com os beta-lactâmicos e glicopeptídeos em locais diferentes, em tempos diferentes. Né? E quando associa essas drogas, por exemplo, uma tobramicina associado a uma ticarcilina, que é uma droga, é uma penicilina anti-pseudomonas, né, você pode ter um excelente efeito. Uma gentamicina associado a uma penicilina, uma ampicilina, para os estreptococcus. E a gentamicina associado à vancomicina para o enterococo. Você tem grande sucesso. Né? A ação dos aminoglicosídeos é mais lenta que os beta-lactâmicos. Atenção, não age no interior das células, portanto, não adianta tratar doenças em que os micro-organismos, né, são intracelulares obrigatórios. Não adianta. Nós temos aqui os gram-negativos, né, as enterobactérias, a gentamicina, que é a droga melhor de ser utilizada de todos os aminoglicosídeos, nós podemos utilizá-la contra a Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Morganella, Serratia, Citrobacter e Providência. Né?
Pseudomonas aeruginosa. Apresenta efeito sinérgico com as penicilinas no combate aos estreptococos, associado com a vancomicina para os enterococos. Com exceção da streptomicina, né, combata bem os Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis, principalmente quando associados um aminoglucosídeo e um beta-lactâmico. Não são efetivos contra anaeróbios, já falamos isso, precisa de oxigênio. Clostridium, bacteroides, fusobactério, não atua contra corinebactério nem a Neisseria gonorrhoeae. Devido à sua estrita capacidade de atuar no interior das células, não adianta você utilizar contra bactérias que são intracelulares. A Haemophilus, Legionella, Mycoplasma, Chlamydia, Bordetella pertussis, Shigella. Resistência. São várias formas que as bactérias possuem de resistência aos aminoglicosídeos. Primeiro, vamos falar da porinas, os poros por onde elas têm que penetrar dentro da bactéria. Isso pode estar modificado e ela não conseguir penetrar. Depois, inativação por enzimas. A bactéria produz enzimas específicas que podem inativar esses antibióticos. Alteração no local de ação, nos ribossomos. Uma farmacocinética é muito importante. Não são absorvidos por via oral, por isso a administração é intramuscular ou intravenosa. Se for intravenosa, você dilui em soro e tem que ser aplicado entre 30 a 60 minutos. A ação depende da concentração da droga, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Podem ser utilizados em dose única diária, o que é excelente. A administração de dose única diminui a nefrotoxicidade, mas não a ototoxicidade. Esses dois efeitos colaterais graves considerados é a nefrotoxicidade e a ototoxicidade. Muito cuidado aqui, atravessam a placenta, podendo causar estes problemas no feto que está sendo formado. Né? Tem boa disponibilidade nos tecidos, uma meia-vida de 2 a 3 horas. E outra coisa, não se deve usar para meningites, não atravessa a barreira hematoencefálica. Metabolismo, são eliminados via renal, são eliminados intactos, não sofrem alterações. Interações medicamentosas, ambientes anaeróbios não funcionam, pH baixo não funciona, o melhor pH para ele é o pH ligeiramente alcalino, 7,4 funciona muito bem, né? Sinérgico com beta-lactâmicos, atenção, potencializa o efeito nefrotóxico dos glicopeptídeos, principalmente vancomicina, atinge um problema renal mais sério usando as polimixinas, que são drogas hoje que estão sendo utilizadas como antibiótico. Anfotericina B, que é uma droga usada principalmente para fungos, potencializa a nefrotoxicidade. Clindamicina e o diurético furosemida. Muito cuidado. Atenção, é contraindicação absoluta em pacientes com miastenia graves. Fraqueza muscular grave, é uma doença autoimune, tem que se tomar muito cuidado, não se deve utilizar nesses pacientes os aminoglicosídeos. Aqui nós temos os principais que são utilizados no mercado: streptomicina, gentamicina, tobramicina, micacina. Via de administração, a streptomicina é a única só intramuscular, as outras podem ser intramuscular ou intravenosa. A dose para a criança, por exemplo, gentamicina, 7,5 mg quilo dia. Né? Dose de 8 em 8 horas, de preferência. Se puder fazer uma dosagem única diária, melhora as possibilidades, evitando assim os problemas de efeitos colaterais. Né? Sobre aminoglicosídeo é isso. Obrigado por sua atenção. Por favor, tendo oportunidade, querendo discutir mais isso, manda e-mail, nós vamos ler, nós vamos responder. profbrainer@hotmail.com, ou então pode acessar o nosso blog, tem muita coisa interessante lá, www.professorbreiner.blogspot.com. Muito obrigado.